Quem pratica esporte sabe que um dos grandes inimigos da performance é o calor. Em altas temperaturas, nosso corpo tem muito mais dificuldade de fazer a troca de energia e dissipar o calor que é produzido pela própria atividade física. Então, embora a sudorese possa aumentar bastante, muitas vezes ela não é o suficiente e a performance vai lá para baixo. O que muita gente não sabe, inclusive eu, é que tem algumas regiões do nosso corpo que podem facilitar essa troca de calor e ajudar muito a melhorar a performance. Eu aprendi essa informação num podcast que eu adoro, do Huberman, mas são baseadas todas essas informações em umas pesquisas que eu fui ler do Craig Heller, que é um pesquisador de Stanford, que estuda muito essa troca e controle de temperatura. A gente tem algumas regiões no nosso corpo que tem uma característica específica que são chamadas anastomoses arteriovenosas, que são ligações diretas entre pequenas artérias e pequenas veias, sem ter que passar por vasos muito pequenos para fazer a troca do sangue arterial para o venoso. Então, nessas regiões que tem essas famosas AVAs, a troca de calor é muito mais fácil. São 3 regiões do nosso corpo que tem essa característica, são regiões chamadas glabrous skin, que é um tipo de pele onde não nasce pelo, que são a palma da mão, a planta do pé e essa parte superior da nossa face. Então, nessas 3 regiões, por ter essa característica especial das AVAs, anastomoses arteriovenosas, a troca de temperatura acontece de forma muito mais fácil, tanto para resfriar o nosso corpo quanto para aquecer o nosso corpo. Então, uma dica que funciona tanto para esportes de endurance, como corrida, bike, triatlo, mas que também funciona para esportes de força, por exemplo, treinos de musculação, levantamento de peso, etc., é resfriar essas regiões onde a troca de calor é muito mais rápida do que, por exemplo, resfriar o core, a nuca ou outras regiões. Então, o que pode ser feito, por exemplo, é segurar alguma coisa mais fria, não precisa ser gelado, na verdade nem deve ser gelado, porque o gelo causa vasoconstrição, e aí piora essa troca de temperatura, então não pode ser gelado abaixo de 0 graus, mas sim resfriado. Então, segurar uma coisa gelada, colocar algo bem frio na testa. Fazendo isso, você consegue prolongar a duração da performance, consegue diminuir a temperatura central, e isso melhora a qualidade do treino e pode ser usado inclusive em provas. Para treinos de força, por exemplo, se você resfriar a palma da mão entre as séries, você consegue fazer mais repetições. Tem um estudo super legal, vou colocar no History, do Craig Heller, mostrando com flexão de braço que as pessoas que fizeram o resfriamento de mão tiveram um ganho de performance de mais de 300%. É impressionante o estudo, mas ele é muito bem feito e não tem dúvida, porque depois foram repetidos vários testes, também em esporte de endurance, então usando resfriamento de mão para corrida. Tem uns estudos muito legais, eu achei super interessante, então fiquem atentos para essa região. Isso vale inclusive no recovery, no pós-treino. Acabando o treino, ao invés de entrar numa banheira de gelo até o pescoço, até a cintura, que é super desagradável, resfriar essas 3 regiões já vai promover uma troca de temperatura bem interessante, vai baixar a temperatura do core, a temperatura corpórea, e vai ajudar na recuperação. Então, fica essa dica, é super legal e espero que vocês gostem.